Você já se sentiu extremamente irritada durante a amamentação, chegando a ter vontade de tirar o bebê do peito? Isso pode ser perturbação da amamentação. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, de novo dentro do carro para bater um papinho com vocês aí durante meu horário de almoço. Hoje para trazer um assunto bem delicado, bem sensível, que é a perturbação na amamentação. Mas antes de começar nosso papo, eu preciso pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Gente, isso me ajuda demais a divulgar o canal, ajudar esse canal a crescer, a resgatar aí esse canal e o YouTube divulgar essas informações para cada vez mais mamães. E aproveita, se você ainda não está inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve agora, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Perturbação na amamentação é basicamente uma aversão ao ato de amamentar. Algumas mulheres se sentem extremamente irritadas, agitadas, com desconforto, uma raiva que chega a dar vontade de arrancar o bebê do peito quando elas começam a amamentar. Em alguns casos, a mulher também pode sentir ali uma sensação de coceira, formigamento, um comichão assim na pele, e todos esses sintomas desaparecem assim que o bebê solta o peito. A causa desse distúrbio ainda é desconhecida, mas o que se observa é que ela ocorre muito em bebês que estão ali com a amamentação prolongada, né? Então aquelas crianças que estão sendo amamentadas por mais de 2 anos, mães que estão amamentando em tandem, então é aquela mãe que tá amamentando o filho mais velho e o filho mais novo ao mesmo tempo, e aí geralmente a sensação aparece quando ela tá amamentando esse filho mais velho, e também aquelas mães que amamentam durante a gravidez, que a gente chama de lactogestação. Geralmente são esses os casos mais comuns quando aparece a perturbação. Também pode ter relação com alguns outros fatores, aí como questões físicas e emocionais, né? Então, por exemplo, aquela mãe que tá com uma fissura, tá com muita dor para amamentar, mesmo cansaço, privação de sono, e também alterações hormonais, né? Então, essa mãe, por exemplo, que tá amamentando grávida, durante a gravidez a gente tem uma série de alterações hormonais, e também algumas mulheres se queixam dessa perturbação durante o período menstrual ou ali no período de ovulação. Então ela pode ter aí diversas causas. E é uma situação extremamente angustiante para as mães, né? Elas se sentem ali por muitas vezes culpada ou até mesmo com vergonha por estar tendo esses sentimentos ali ao amamentar o seu filho. E é importantíssimo que a gente entenda o que está acontecendo para a gente conseguir buscar estratégias e buscar apoio para lidar da forma mais adequada possível, mais suave, tranquila possível com essa condição. Eu mesmo tive perturbação da amamentação quando eu estava amamentando o meu primeiro filho. Na verdade, eu estava ali já na época do desmame e eu acabei engravidando durante esse processo do desmame dele, e eu não sabia que eu estava grávida. E aí nessas primeiras semanas ali da gravidez eu tive muita perturbação. E era realmente esse relato, gente. Ele pegava no peito. Quando ele vinha já, né, naquele movimento de querer mamar, o movimento que a criança vem fazendo, eu já começava a ficar desesperada, assim, já me dava assim uma agonia, uma sensação de agonia mesmo, de angústia. E aí, quando ele pegava no peito, a vontade que eu tinha era de arrancar ele imediatamente, assim, eu não queria que ele mamasse, me dava muito mal-estar. Eu não chegava a ter comichão, nada, mas era um mal-estar, uma coisa assim, um desespero pra ele sair logo do peito, pra ele terminar logo a mamada, sabe? Parece que eu me sentia presa, sufocada, era muito angustiante. Graças a Deus eu já tava ali no finalzinho do processo de desmame, e aí eu dei até uma aceleradinha e eu consegui concluir o processo de uma forma tranquila, né? Eu até tenho um vídeo no canal onde eu conto como que foi todo esse processo de desmame. Foi um desmame gentil, apesar da perturbação. Vou até deixar o link aqui para vocês. Mas eu quero trazer para vocês 8 estratégias para você conseguir lidar com essa situação da perturbação sem necessariamente ter que desmamar, porque às vezes a mãe não tá ali ainda no período de desmamar, né? Isso vai ser uma opção da mãe. Então eu vou trazer 8 estratégias para você pensar com carinho, tentar aplicar, e aí você vai, depois de aplicar elas, avaliar se realmente, né, é possível ainda seguir com essa amamentação de uma forma mais tranquila, mais organizada, ou se de fato você tem que entrar no processo de desmame gentil. Primeiro ponto importante é identificar quando que ocorre essa situação. Então, em alguns casos, ela ocorre em todas as mamadas, mas em muitas mulheres ela ocorre geralmente ali ou no período da noite, ou quando a mãe tá muito cansada, muito ansiosa, muito agitada, ou outras nesse período que tá ali
para descer a menstruação, período de TPM, período de ovulação. Então é importante você identificar para você tentar evitar amamentar nesses momentos mais críticos. Segundo passo é diminuir o número de mamadas. Isso eu tô falando, gente, para bebês que estão aí em amamentação prolongada, né? Crianças que já comem, já se alimentam, né? Que não dependem mais apenas do leite materno para sobreviver. Então, crianças maiorzinhas. Nessas crianças, elas não têm mais tanta necessidade daquela livre demanda, né? Depois de um tempo, a livre demanda é mais um conforto emocional para a criança do que uma necessidade física. Então, a gente pode organizar as mamadas, escolher ali as mamadas mais importantes do dia e ir fazendo pequenos combinados com a criança, que ela vai mamar em tais horários. Eu expliquei direitinho como organizar as mamadas nesse vídeo aqui, que é o vídeo onde eu ensino a fazer o desmame gentil. Então, eu não vou me estender muito nesse assunto, mas organizando as mamadas fica muito mais tranquilo, principalmente quando a gente está passando pela perturbação. Que aí você já consegue se preparar, se programar para aquele horário em que você vai amamentar. Você não é pega tão de sopetão como quando a criança tá em livre demanda, né? Que você tá ali fazendo uma coisa e de repente ela quer mamar e aí você fica super agitada. Então organizar as mamadas é um ponto muito importante em todo esse processo. 3, diminuir o tempo de mamadas. Então você pode fazer alguns combinados com seu filho sobre o tempo de mamada também. Vocês podem estipular, por exemplo, que ele vai mamar durante o tempo de tocar uma música. Então pega uma música preferida da criança, tipo, vai lá, Fazendinha do Bita, e aí no tempo que tá tocando a Fazendinha ele pode mamar. Terminou a música, termina a mamada. Ou se ele já souber contar, você fala, mamãe vai contar até 10, até 20. E aí a gente vai tirar, né, vai terminar a mamada. Então você pode ir fazendo pequenos combinados com o bebê. 4, limitar o local das mamadas. Então combina com seu filho também onde vai acontecer a mamada. Isso é legal para aquela criança que quer mamar em todo lugar, a toda hora, né? Então quer mamar no meio do mercado. Meu filho era muito assim, ele queria mamar no mercado, na rua, na chuva, na fazenda, né? Então eu combinava com ele que a gente ia mamar só quando a gente estivesse no quartinho dele, né? Nos horários ali do soninho, a gente combinava. E é importante que esse ambiente dessa mamada, quando você tá passando por essa situação da perturbação, seja um ambiente tranquilo, né? Onde você consiga se concentrar, tenta relaxar ao máximo, né? Então combina com ele, ver qual é o ambiente melhor aí. Isso vai evitar que a criança fique, né, querendo mamar fora de casa, na rua, e também vai por uma dificuldade a mais ali, né? Porque para mamar ele vai ter que ir até aquele local. Então você vai começando a colocar regras ali para amamentação, para a criança aos poucos ir entendendo que não é, né, a qualquer hora, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. 5, pensar em estratégias que aliviem o momento. Então, no momento ali que você vai amamentar e que você vai ter aquela sensação de agitação, de perturbação, de angústia, tenta pensar em coisas que te tragam bem-estar. Então, ter pensamentos de momentos felizes que você teve com a família, de repente de um passeio, do momento que você teve ali com o marido, com os filhos. Tentar ouvir uma musiquinha que você goste, que te faça feliz. Ou até mesmo assistir um vídeo engraçado no celular, algo que te distraia dessa sensação, para você conseguir ter um momento ali mais de bem-estar com o seu filho durante a mamada, né? Tentar distrair dessa sensação de angústia, dessa vontade de arrancar o bebê do peito. Uma mãe uma vez me falou que ela ficava tão agoniada que ela pegava uma bolinha, sabe aquelas bolinhas anti-estresse, assim, de fazer exercício? E aí ela ficava apertando a bolinha numa das mãos enquanto ela amamentava o bebê. Então, né, eu acho que esse já deixa a gente mais tenso, mas assim, tenta procurar alguma forma que alivie. Até se você tiver alguma outra dica, deixa pra gente aqui nos comentários, vamos compartilhar pra gente se ajudar. 6, invista em atividades que proporcionem um vínculo entre você e seu filho sem o peito. Então brincar com a criança, cantar uma musiquinha, contar uma história, né, conversar bastante com ele, para promover esse vínculo entre vocês, para a criança ter essa necessidade de conforto, de aconchego, atendida, né, dormir juntinho, sempre estar conversando, orientando, mas tenta procurar esse tempo de qualidade com a criança sem ter a necessidade do peito. A dica 7 de todas aqui é a mais importante, que é se liberta desse sentimento de culpa e de vergonha. Você não tá fazendo nada de errado, não é culpa sua, não precisa sentir vergonha. Isso é algo, né, que acontece aí no nosso organismo, é incontrolável. E com certeza você tá fazendo tudo que está ao seu alcance
para viver essa situação da melhor forma possível. E tenha certeza que o seu filho, que foi amamentado aí de forma prolongada, né? Esse bebê que tá aí quase 2 anos sendo amamentado, ele sabe que ele é amado. Ele não vai ficar sentindo que de repente você não ama mais ele porque você parou de amamentar. Ele tem certeza que ele é amado e conversa com ele, verbaliza pra ele, fala pra ele: filha, a mamãe te ama, mas a mamãe tá cansada, o Tetê tá cansado, agora não dá mais pra mamãe ficar amamentando toda hora, a gente vai precisar organizar, vai precisar diminuir, o Tetê precisa descansar. Conversa, ele sabe que ele é amado, não precisa ter medo, que ele sabe. Eu acho que o mais complicado de todas as situações é quando você tá amamentando em tandem, que é essa mãe que opta por continuar amamentando um filho durante a gestação e amamentar 2 filhos de idade diferentes depois. Até porque as necessidades dos filhos vão ser diferentes, né? Um recém-nascido, ele vai viver exclusivamente do leite materno, enquanto um filho mais velho, ele já se alimenta. E rola toda aquela questão dos ciúmes, né? Da criança tá entendendo que o irmão chegou, e aí é natural que ele se sinta um pouquinho mais deixado de lado e queira mais o peito. Então, nesse caso, sim, que você tem que trabalhar mais, né? Mas sempre conversando. A criança ali de 1 ano, 6 meses, 2 anos, ela já entende muito bem, né? O que a gente tá conversando. Maiorzinhos mais ainda, né? Então, conversa e tenha essa paz no coração. Fica tranquila que o seu filho sabe que ele é amado. Se você amamentou por esse tempão, até chegar nesse ponto de ter a perturbação, teu filho sabe que ele é muito amado por você. E 8, na última das hipóteses, sempre por último, tá, gente? Essa aqui é a última alternativa. Se nada amenizar, se nada der certo, você já amamentou aí por mais de 2 anos, não tá aliviando, você tá angustiada, não tem jeito mesmo, você optou que a melhor solução é essa. Você pode fazer o desmame gentil. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo para o desmame gentil, um vídeo bem completo. Eu vou deixar o link para vocês aqui novamente. Vale muito a pena ver esse vídeo se você tá passando por essa situação, tá? Mas sempre tente primeiro essas outras estratégias antes do desmame, tá? Perturbação não é sentença de fim de amamentação. Você pode muito bem se organizar e tentar amenizar. Muitas mulheres conseguem, tá? Outras não. No meu caso, eu optei pelo desmame porque eu comecei a ter uns sangramentos ali no meu início da gravidez. E aí, o meu GO, ele orientou que era, de fato, melhor eu desmamar. No meu caso, né, que eu tava tendo sangramento, eu fiquei realmente com medo. Eu já tava nesse processo e optei. Mas eu acho que talvez se eu não tivesse essa situação da gravidez, eu teria investido um pouquinho mais, que eu amava amamentar e meu filho amava mamar, né? A gente chegou nessa conclusão. Mas eu quero saber de vocês. Conta pra mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência, se você já teve perturbação, se você tá passando por isso. Conta pra mim como que você tá lidando com essa situação por aí. E se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos aqui do canal, é só clicar nesse link aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!